de assunto, pode mandar para o nosso WhatsApp, 99995-9011, pode também acompanhar, né, essas palestras através do Facebook, do próprio Dr. José Carlos, ao vivo, através também do YouTube, da URC, do YouTube. Né? Meu YouTube também, José Carlos Furlan Gomes, tá também no YouTube aparecendo todas essas palestras. E graças a Deus as pessoas estão assistindo, as pessoas estão participando de diversos lugares desse país. E o que me deixa muito alegre, Maurício. E hoje nós vamos falar sobre um outro tema, que é um tema extremamente importante que é chamado relacionalidade. A capacidade do ser humano e a necessidade que o ser humano tem de se relacionar. A primeira coisa que nós precisamos pensar, que nós precisamos entender, que o ser humano, que nós somos seres que temos duas vertentes muito importantes. Primeiro, nós somos os seres que vivemos dentro de uma teia relacional. O universo, o mundo, nós estamos inseridos nesse mundo, nós estamos a todos os momentos relacionando com as pessoas, a todos os momentos nós estamos contatando as pessoas, as coisas, os objetos, e nós interferimos sobre aquilo que nós relacionamos, e aquilo que nós relacionamos interfere sobre a nossa pessoa. Então o ser humano é um ser que vive essa cadeia relacional de uma maneira extremamente forte. O ser humano, ele precisa do relacionamento. E o ser humano foi criado, o ser humano, ele existe para se relacionar. E essas dimensões do relacionamento são tão importantes para o nosso viver, que os últimos estudos, dentro de uma linha, de uma abordagem chamada estudos pós-modernos, têm nos mostrado que o ser humano organiza o pensamento dele quando ele conversa com os outros. A palavra conversa significa dar volta sobre, né? Dar volta sobre. Então, uma conversa nada mais é do que eu falar, a pessoa escutar, eu escutar, a pessoa falar. E nesse intercâmbio conversacional se organiza o pensamento. Então, como é importante essa questão de nós nos relacionarmos com as pessoas. Como é importante, como é fundamental nós estarmos coligados com as pessoas, nos relacionando com as pessoas. E essa questão, então, relacional, fortalece todo, então, o nosso processo de inteligência. E isso me assusta muito, porque hoje as pessoas estão se tornando cada vez mais virtuais e pouco reais nos seus relacionamentos. Então, é uma questão que nós temos que chamar a atenção para os pais, para as escolas e para nós mesmos. Até que ponto nós estamos nos tornando pessoas tão virtuais, que estamos esquecendo da nossa essência, que é a essência dessa relacionalidade, da essência de nós estarmos relacionando com as pessoas. Isso é fundamental. Eu tenho conhecido uma pessoa que eu tive prazer de conhecer num congresso chamado Carlos Slutsky. É um argentino radicado nos Estados Unidos. Ele estuda família, ele estuda redes sociais. Quando eles chamam de redes sociais, não é só redes sociais via computador. Ele estuda as relações entre as pessoas socialmente. E um trabalho dele chamado El Redes Sociales como tratamento, alguma coisa assim, é um livro em espanhol. Ele diz o seguinte, que no tratamento com o câncer, ele tem descoberto que as pessoas, quando se relacionam com as outras, elas são mais preventivas contra câncer. Ou seja, as pessoas que têm propensão a câncer são pessoas extremamente isoladas, são pessoas que têm pouca relação com as demais pessoas. Então, é um ponto que nós precisamos treinar muito, sabe? Eu vejo hoje que as escolas também, principalmente as escolas de ensino fundamental, de ensino médio, tem participação de psicólogos que ajudem esses alunos a conversar sobre suas situações, se relacionarem de uma maneira muito mais positiva. Eu venho de uma geração onde nós tínhamos amigos, né, que nós conversávamos muito. Eu sou de uma cidadezinha pequena chamada Inhandeara. E nessa cidade a gente se reunia
na escola, o intervalo, a gente conversava muito, eu tinha grandes amigos, e tenho ainda até hoje. Onde nós estávamos na praça, nós gastamos horas ali conversando. E como isso foi útil para o nosso viver, para o meu viver e de grandes amigos que eu tenho lá. Então, a questão relacional, ela faz parte, a primeira coisa que nós temos que ver, que quanto mais rede social nós temos, ou seja, quanto mais amigos, quanto mais nós transacionamos em sentido de nos relacionar com as pessoas, mais saudáveis nós somos. Mais nós vamos prevenir doenças, mais nós vamos capacitar os nossos pensamentos. Aliado a esse aspecto, nós temos um outro sentido de ver nas nossas relações. Um são com as pessoas, o outro é como a gente relaciona conosco mesmo. A relação com a gente tem que ser sempre uma relação amorosa. Nós somos os seres mais capacitados para cuidar de nós mesmos. A grande questão da solidão, a grande questão das pessoas viverem solitárias, são aquelas pessoas que distanciam de si mesmos. As pessoas têm essa dificuldade, elas querem o elogio de outros, elas querem a presença de outros, muitas vezes para fugirem delas mesmas. Agora, a questão do elogio, nós precisamos aprender a nos elogiar. E isso nós não temos que chegar para o espelho e dizer, espelho, espelho meu, existe alguém mais legal que eu. Não é isso. E também não é questão de nós propagarmos isso para outras pessoas. Mas a questão de relacionalidade conosco mesmo é como que nós nos tratamos. Que respeito nós temos pela nossa pessoa. Que respeito nós temos pelo nosso ser. Porque muitas pessoas, elas se esquecem que elas são importantes. Nós somos seres importantes, nós somos seres saudáveis, porque nós temos uma capacidade de reflexão, nós temos uma capacidade de escolha, nós temos uma capacidade de ir e vir fantástica. Por isso, nós precisamos aprender a relacionar conosco mesmo. Quantas e quantas vezes eu atendo pessoas que se debatem contra elas mesmas? O processo de depressão, eu considero que é um processo de falência relacional consigo mesmo, quando a pessoa se distancia. Quanto mais distanciado nós estivermos da nossa pessoa, pior, mais complicado nós seremos em termos de saúde psicológica. Nós sabemos que a ansiedade é quando nós não estamos entendendo os processos que nos ocorrem. E a ansiedade, ela nos impulsiona como uma busca, como um sinalizador para que nós resolvemos. E nós sabemos também, que no meu conceito, que a depressão é esse distanciamento com a pessoa, quando ela fale, quando existe uma falência do autocuidado. E nós devemos ter cuidado conosco mesmo. A partir que nós aprendemos a cuidar da gente mesmo, nós seremos seres menos dependentes. E não existe coisa pior do que viver na dependência de um outro. Nós nunca podemos ser dependentes de outras pessoas. Isso é uma patologia, não é? Isso é relações de codependência que nós vemos muito. São relações extremamente perversas. Toda relação de dependência é uma relação perversa. E toda relação com drogas, toda relação com álcool, que também é uma droga, começa primeiro com uma dependência de relacionamento, a falta de relacionamento consigo próprio. Não é isso? Então é muito interessante, porque quando a gente vê uma pessoa que é alcoólatra, existem vários apelidos para a pessoa que ingere álcool de uma maneira muito intensiva. Pau d'água, não é isso? Tem outras aí, Maurício, que você quer? Cachaceiro, boca de litro, mas tem uma que é fantástica, que é mamado. E mamada é de teta, de mamar na teta da mãe. É uma coisa muito maternal. E isso mostra que todas as pessoas que às vezes têm uma dependência química com álcool principalmente, é uma pessoa que está sempre buscando, segundo os psicanalistas, o seio da mãe. É uma relação de dependência, uma coisa mal resolvida. Então,
Para nós precisamos aprender a relacionar conosco mesmo. Nós precisamos aprender a nos elogiar, nos considerar, deixar de ser menos críticos conosco e sermos mais proativos conosco, com a gente mesmo, se perdoar. Quantas vezes nós não nos perdoamos, quantas vezes nós tratamos-nos de uma maneira extremamente ruim, perversa, negativa, destrutiva. Quantas pessoas com o índice de suicídio que existe no planeta altíssimo, principalmente agora mais para jovens, os jovens estão cada vez mais nesse caminho. Por qual motivo? Um dos motivos preponderantes é a ausência consigo mesmo, é o vácuo de comunicação do ser humano com ele mesmo. Então é importante ter essa lacuna, preencher essa lacuna. É importante nós ensinarmos nossos filhos, nossos netos, nós mesmos, as pessoas que nós rodeamos a cada um de nós, a nos atentar para isso. Isso é um ponto extremamente fundamental para o viver humano. Então nós vimos que nós temos uma relação social intensa, que nós precisamos fazer nossa rede social. Nós precisamos relacionar conosco mesmo, como um ponto de equilíbrio, de recuperação. E no terceiro quadro, que é um quadro muito mais dito sempre aqui, descaracterizados das questões de religiosidade, descaracterizo isso, de dogmas, descaracterizo esses fatos, de preconceitos ou de uma formatação extremamente rígida, religiosa, negativa. Não é isso. Mas eu sou partidário, assim como nós tivemos Carl Gustav Jung, principalmente, dizendo que o homem só se completa quando ele relaciona com Deus. O relacionamento com Deus é um relacionamento extremamente fundamental para a nossa existencialidade. Se nós não aprendemos a relacionar com Deus, conversar com Deus, relacionar, não é usar Deus para pedir o que nós queremos, como se Deus fosse nosso serviçal, mas nós temos uma interação comunicativa com Deus, isso nos traz equilíbrio. Isso fecha o nosso processo de integração da nossa personalidade e nos faz pessoas cada vez mais equilibradas. O contato com o transcendente é um contato fundamental para o ser humano. Eu não consigo entender o ser humano sem o contato existencial. Esse contato transcendental, melhor dizendo, esse contato com Deus. Não um Deus criado pela religiosidade, não um Deus extremamente criado de uma forma mística, negativa, controlador, mas quando encontra com a sua própria essência, como já dizia Carl Gustav Jung, quando o homem entra no seu processo de self, quando o homem se integra perfeitamente dentro desses pontos. Então, esses três níveis, esses três aspectos do ser humano, como ser humano inteiramente relacional, com toda a sua cadeia, sua teia com os quais ele relaciona. O ser humano como relacionando de uma maneira extremamente positiva consigo mesmo. E o ser humano relacionando com os aspectos transcendentais, onde ele tem a capacidade de conversar e ouvir tudo aquilo que é transcendente, é algo maravilhoso. É algo que complementa o ser humano. É algo que dá um sentido existencial a esse homem. Porque a base do ser humano é buscar a grande frustração, o grande dilema do ser humano é buscar qual o motivo que eu vivo, qual o sentido da minha vida, quais são as razões que eu vivo. E dentro daquilo que eu estudo, e dentro daquilo que eu tenho emprenhado em pesquisar, em buscar, em conviver com os demais grandes pessoas, com muitas pessoas que me procuram, nas minhas trocas conversacionais com as pessoas, de ter esses três pontos muito bem esclarecidos e nítidos. Então, quando nós temos esses aspectos dentro do nosso viver, eu acredito que certamente nós seremos pessoas muito mais centradas, pessoas muito mais equilibradas, e certamente pessoas que estão em busca nesse caminho bacana que é a jornada da existência humana. Então, Maurício, eu vejo dentro desses três pontos, e acredito que se todos nós nos imbuirmos a isso,
nesses quase 40 anos de profissão, a gente vai achando e vai vendo e vai entendendo esse caminho bacana de viver. O senhor começou hoje falando a respeito do relacionamento virtual, né? Pois é. E ontem eu tive a oportunidade de participar de uma reuniãozinha durante Sim, toda sim. a tarde. Uhum. E percebi uma criança passando já para a adolescência, não trocou uma palavra. Ela ficou do tempo que chegou Sim. até a hora de ir embora no celular. Não tocou, não falou nada. Sim. Eu estava observando isso. Falei, Sim. gente, mas onde nós vamos parar, né? Perfeito. A pessoa ficou a tarde todinha, mais ou menos umas 3, 4 3, 4 horas. sem abrir a boca. Ficou Sim. acompanhando o celular o tempo todo. Sim. Então você percebe, a pessoa estava ali, mas não estava ali. A pessoa perdeu uma grande chance de se interagir com as demais, de conhecer, de ouvir as pessoas, de aprender com as pessoas, porque nós estamos sempre no processo de aprendizado na vida. Nós não podemos ser autossuficientes do nosso conhecimento, nem nos acharmos que nós temos toda a prepotência do conhecer. Isso é uma doença. Nós temos que estar sempre aprendendo com as pessoas, nós temos que sempre estar trocando com as pessoas, colaborando com as pessoas, aprendendo principalmente a ouvir as pessoas e trocar, e conhecer, e formatar novos pensamentos com elas, novos consensos. As conversações nos levam a consensos, e esses consensos é que nos faz crescer nessas relações, tanto interpessoais, como com a gente mesmo, como com os aspectos transcendentais. Quando eu falo dos aspectos transcendentais, eu digo realmente de Deus, não de um Deus extremamente criado pela religião, mas um Deus que traz todo um centro organizador da psique humana, como preconizou muitas vezes Carl Gustav Jung, não é? E nós temos que ter isso, nós temos que ter uma experiência profunda de não crer em Deus, mas saber Deus. Eu acho que isso é o que traz totalmente um ponto de responder, uma resposta ao sentido existencial do homem. Então, é isso, Maurício, é isso que é o meu recado para todas as pessoas que nos ouvem, todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estão aí visualizando essas mensagens para os diversos lugares. Essa é a minha palavra para hoje. Ok? Doutor, olha, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui na Alcântara Rádio Clube. Ô Maurício, eu que te agradeço, um beijão a todos vocês que têm me acompanhado, a todos vocês que têm curtido, visualizado, falado. E a nossa intenção nesse programa não é trazer não sou nem um ícone da total verdade, mas o que eu coloco isso são pontos para nós refletirmos. Queira concordem, ou queira não concordem, ou queira estão achando bom, ou queira não estão achando bom. Isso é extremamente positivo, porque está levando-nos, eu estou sendo uma fonte que propicia as pessoas refletirem. É isso que me faz feliz, é isso que me faz estar aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda, às 10h30 da manhã, aqui na URC, para a gente trocar essa série de assuntos. Bye, bye, até a próxima.